boa noite a todos, boa noite ao querido amigo Maurício Mancini, do Rio. Boa noite àqueles que vão assistir, ou bom dia, né, que depende do horário que vão assistir, que fica gravado. É a nossa primeira palestra nesse ano 2021, vencendo aí essa pandemia com fé, com esperança, com muita vontade de acertar nesse aprendizado com Cristo. E que a gente possa, então, ir buscando, assim, harmonizar a alma para a gente ouvir esse querido amigo, que é lá do Rio de Janeiro, que aceitou o nosso convite com muito carinho. Então, ele vai estar abordando o tema, os nossos compromissos com Jesus. Que a gente possa harmonizar nossa, para que a gente possa, todos juntos, elevar o pensamento, agradecer a Deus, aprender com a reflexão deste amigo, que eu tenho certeza que vai ser um aprendizado muito bom. Maurício, se eu não esqueci de falar alguma coisa sobre você, por favor. Ele é do Centro Espírita Paulo de Tarso. Com esse peso de nome aí, né, Maurício? Tem que seguir corretamente, né? Então, a gente vai fazer uma prece, agradecer a Deus, e assim que eu terminar a prece, eu saio, você fica e volto assim que você encerrar, tá bom? Vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer esse Pai amado por mais um ano de vida, para que Deus possa envolver a cada um de nós. E com certeza já envolve. Mas que há da gente conseguir perceber este Deus Pai Criador que nunca nos abandonou e que deseja que a gente se esforce, eleve o pensamento, melhore nossa conduta e se esforce, Senhor, para essa boa sintonia, para seguirmos com mais saúde, com mais alegria, com mais irmandade, para seguir com mais fraternidade. Dê conosco. Inspire nosso grande amigo Maurício Mancini, para que, através das suas experiências, ele traga, sob inspiração do alto, as boas reflexões que possam reverberar em nosso coração. Obrigado, Senhor. Dê conosco. Que assim seja. Maurício, fica à vontade. Agora é contigo, sob a inspiração de Deus. Tá bom, meu amigo? Obrigado. Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, boa noite. Nós já estivemos até em Macaé fazendo estudo em outras casas, o Vicente Paulo é a primeira vez, e nós agradecemos o convite, agradecemos pela indicação que nos foi feita, para refletir nesses momentos. Porque como a doutrina espírita abraça integralmente a proposta de Jesus para a evolução, como a doutrina espírita nos coloca permanentemente ao encontro do Mestre, muitas pessoas ainda imaginam que assumir um compromisso com Jesus, que assumir o Mestre como nosso modelo e guia, é renunciar a todas as outras coisas. Alguns até têm a ideia, porque é colocada nos evangelhos, no evangelho de Lucas, até no evangelho de Mateus também, aquela questão de Jesus dizendo que alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Bom, isso foi escrito depois que Jesus foi crucificado, porque antes, e essa é uma questão que a gente tem que ter bastante cuidado, Jesus certamente não utilizaria esse termo de tomar a cruz para segui-lo, de ser crucificado para segui-lo, porque a cruz era uma condenação infamante. Aquelas criaturas que eram condenadas à cruz eram os ladrões, eram os párias da sociedade. Então, certamente, Jesus deve ter falado, venha, renuncie a si mesmo, tome o seu fardo, venha servir comigo, mas tomar a cruz, com certeza que não. Mas o que chegou para nós foi essa ideia de que estar com Jesus, de que assumir compromisso com Jesus é botar uma cruz nas nossas costas e sair com aquela cara de tristeza, de sofrimento, de que nós estamos carregando um fardo pesado. Gente, servir com Jesus, vivenciar as lições, vivenciar os ensinos do Evangelho, não pode ser um fardo pesado, não pode ser algo desconfortável, apesar do que, vivendo num planeta de provas e expiações como nós vivemos, é muito difícil que não encontremos dificuldades, que não encontremos momentos como esse da pandemia, como esse dos desgovernos que nós vemos em vários países, causando mais confusão do que a própria enfermidade. Mas isso tudo é parte da inferioridade humana e não do processo de crescer e de servir com Jesus. Nada disso. A chamada do Mestre, os muitos convites que o Mestre nos faz, e nós falaremos deles e alguns para algumas pessoas muito específicas do Evangelho, elas têm sempre a proposta de ir trabalhar,
Não foi isso que ele fez? Quando caminhando pelas bandas do mar lá em Cafarnaum, olha Simão e André no seu barco puxando as redes e diz a eles: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Continuou associando aqueles pescadores, era o trabalho deles, era a maneira deles viverem, era pescar peixes. Então Jesus, no compromisso que ele propõe a Pedro e a André, porque Simão depois passou a ser chamado de Pedro, era de que eles continuassem o labor de pescar almas, de pescar homens, de envolver as criaturas nessa doutrina nova. Então, seguir Jesus. O que é seguir com Jesus? O que é assumir um compromisso com o Mestre? A gente tem que ter muito cuidado com isso. É um compromisso com as obras. Lá na carta de Tiago aparece claramente para nós que a fé sem as obras é morta em si mesma. Então, se nós não associarmos ações às nossas convicções, se nós não associarmos atitudes, transformação real, como essa que aparece até na codificação, quando Allan Kardec diz: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem domar as suas más tendências. Pois bem, esta é a questão proposta para nós. A transformação a partir do conhecimento. Mas a transformação a partir do conhecimento requer ação. Então, assumir compromissos com Jesus é sair dessa zona de conforto, é sairmos da passividade de ir a uma instituição religiosa, de buscar uma igreja, de buscar um centro espírita, porque muitos fazem isso, para encontrar ali prontinha, embrulhada em papel de presente, a salvação, a felicidade. No caso dos nossos companheiros profitentes de outras religiões, uma nuvenzinha bem acolchoada lá no paraíso para eles passarem a eternidade descansando. No caso de nós espíritas, tem muita gente que vai ao centro, assiste palestra, até doa cesta básica, toma passe, toma pipas de água fluidificada, imaginando que depois disso vai ganhar um duplex com piscina em nosso lar. E nada dessas coisas, nenhuma dessas situações é verdadeiramente compromisso com Jesus. Nenhuma dessas situações é em nos envolvermos com a proposta do Mestre. E aí muitas pessoas fazem essa barganha. Eu vou servir com Jesus, eu vou dar cesta básica, eu vou trabalhar na reunião mediúnica, eu vou visitar enfermos, porque isso vai garantir para mim uma condição melhor no mundo espiritual. Só essa ação interessada, porque no Livro dos Espíritos Allan Kardec aprende com os benfeitores espirituais. Só é verdadeiramente útil a caridade desinteressada. Essa feita por cálculo, essa imaginando barganhar com o mundo espiritual, não nos será muito útil, porque ela tem sempre essa segunda intenção por trás. Eu faço agora, eu me sacrifico agora, porque depois vão me dar uma recompensa. Quando, na verdade, o compromisso com Jesus, a recompensa de nós associarmos a nossa força de trabalho, a nossa inteligência, a nossa vida na Terra, porque nós temos uma vida na Terra não apenas para trabalhar pela nossa evolução, mas também para cumprirmos a parte que nos cabe na criação, contribuirmos para que o todo progrida, auxiliarmos a coletividade humana a também vivenciar valores mais nobres, mais elevados. Outras pessoas seguem o extremo contrário do clientelismo, dessas que vão ao centro, que vão à igreja para tentar conseguir um lugarzinho no céu. Na verdade, essas pessoas vão no limite do fanatismo. Elas assumiram mesmo a cruz, elas assumiram mesmo que Jesus é aquela criatura que põe um fardo pesado nas nossas costas e fica lá do céu olhando como que nós estamos sofrendo para servir com ele aqui, e acabam se distanciando de tudo. Algumas fazem votos de silêncio, outras levam vida monástica, outros se distanciam dos compromissos terrenos, abandonam-se dos compromissos terrenos. Quando, na verdade, se vocês forem lá, e se nós formos, na verdade, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 17, na última mensagem, o Espírito Jorge, ele nos recomenda que devemos cuidar tanto do corpo quanto do espírito. Então é necessário que nós tenhamos condições de cooperar com Jesus, de servir com o nosso Mestre, mantendo a nossa saúde, mantendo o nosso equilíbrio, a nossa harmonia. Então, afinal de contas, já que não é carregar uma cruz pesada, já que cooperar com Jesus não é nos assentarmos, tem gente que fica tanto tempo assentado em centro espírita e igreja que só falta ter plaquinha de patrimônio. Porque senta às vezes no mesmo lugar, toma passe com o mesmo médium. A hora que esse médium desencarnar, ele vai ficar se sentindo desassistido. Mas não é isso que é proposto. O compromisso com Jesus, o que é isso? Primeira questão é a dedicação à obra do Mestre. É a dedicação à sua proposta de transformação da Terra. A doutrina espírita nos ensina. Jesus é o governador espiritual do planeta. O nosso Mestre coordena, de certa forma, o progresso dos espíritos que aqui são chamados a evoluir.
Nós ainda estamos, é bem verdade, na condição de provas e expiações. E os últimos anos têm nos mostrado que estamos mais em expiações do que em condições de prova, porque poucos têm conseguido mostrar que já têm condição de ir adiante, de ir para uma situação melhor. Temos caído, temos fracassado, temos nos equivocado mais do que acertado. Mas isso não nos tira a esperança, porque é exatamente através do compromisso com Jesus, é exatamente através desse trabalho no bem que nós vamos nos reerguer. Há um dito oriental que diz: se tu caíste 7 vezes, levanta-te 8 vezes. E a proposta de serviço com Jesus, a proposta de compromisso com Jesus, ela requer exatamente essa capacidade de sorrimento após cada queda, o reconhecimento da nossa fragilidade, como fez Simão Pedro, que num determinado momento lá na Santa Ceia dizia a Jesus que jamais o negaria, que jamais o trairia. E quando ele se flagra, quando o galo canta e ele se percebe fraco, ele chora amargamente. O que é um momento de transição psicológica que aparece no Evangelho. O termo chorar amargamente é ótimo para ser analisado num outro estudo, numa outra palestra, daquelas que nós já temos até colocadas lá no nosso canal no YouTube. Mas servir com Jesus requer equilíbrio, para nós podermos identificar quais são as prioridades das nossas ações e quais são as futilidades, aquelas que podem ser descartadas. Quanto do nosso tempo, das futilidades, nós já podemos deslocar para a obra com Cristo? É a primeira pergunta que se deve fazer àqueles de nós que queremos seguir com Jesus, que queremos o compromisso com o Mestre. Requer ponderação e não fanatismo, e não absorção completa, negação absoluta da realidade material, da família, de nós mesmos. Ao contrário, será sendo fortes, será vivenciando e educando a nós mesmos, educando os nossos familiares, educando a sociedade, que nós vamos cooperar mais e melhor com Jesus. Nós vamos contribuir ainda mais. Mas no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec foi bastante cruel conosco. Vamos usar assim esse termo, embora o codificador não tenha tido essa intenção da crueldade, mas ele traz colocações de Jesus. A maior parte delas consta do Evangelho de Lucas, e esse é um alerta que nós devemos fazer. A maior parte dessas questões, dessas mensagens, elas constam do Evangelho de Lucas. Lucas não viu Jesus, não conheceu o Mestre, não esteve com ele, não observou as realizações nem as pregações de Jesus. Lucas escreveu de ouvir dizer, dos relatos de Maria, dos relatos de outras pessoas. Então, na transcrição, e ele grego, escrevendo em grego, provavelmente também para que esse evangelho chegasse aos gentios, os que não tinham a cultura hebraica, que não conheciam os costumes, ele coloca as tintas, as suas cores nos dias de Jesus, para tornar mais acessível ao entendimento de quem o fosse ler lá nas regiões para onde aquela mensagem deveria ir. Então, para nós hoje, com aquela imagem que nós temos de Jesus, de mansuetude, de bondade, de carinho, Lucas apresenta para nós uma proposta de compromisso com Jesus que é realmente muito difícil de ser vivenciada, muito difícil de ser vivida. Tanto que a gente pode aproveitar e fazer algumas comparações com o Evangelho de Mateus, que foi escrito para os hebreus, que foi escrito para que aqueles que tinham compartilhado com Jesus a mesma raça naquele momento, eles pudessem entender. E aí a primeira questão que se coloca é o seguinte: será que para ter um compromisso com Jesus, eu tenho que negligenciar a minha família? Ou, como diz Lucas, odiar os meus pais, odiar os meus irmãos? Porque é isso que Jesus diz lá no Evangelho de Lucas. Se alguém não odeia seu pai, sua mãe, não é digno de mim. E aí no Evangelho de Mateus, o mesmo trecho aparece como: ama mais ao seu pai e a sua mãe do que a mim. Ama mais o seu irmão, ama mais os seus filhos do que a mim. Então aí a gente percebe com Kardec, lá no capítulo 23, e o codificador foi excelente ao trazer a interpretação para os nossos dias, na verdade para os dias dele, que nós hoje podemos reinterpretar, reacolher, porque é muito importante. A atualidade do Evangelho segundo o Espiritismo é total, mesmo quase 2 séculos depois da sua publicação. E aí nós vamos perceber, logicamente, nós vamos perceber como esses companheiros que ouviam Jesus falar dessa forma, porque eles não tinham muita capacidade de entendimento, eles também precisavam de grandes contrastes. Não havia o amar e o amar menos. Havia o amar e o detestar, o não gostar. E aí Jesus coloca essa relação de prioridades. Se alguém dá mais valor às relações familiares do que a proposta que eu faço, Jesus dizendo isso para nós, do que a proposta que faço de progresso e de vinculação com a família espiritual, que é muito mais ampla do que a consanguínea,
A consanguínea algumas vezes é apenas parentela, como diz Emmanuel lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Ela não tem nenhum vínculo afetivo, ela não traz para nós nada além das provas necessárias, nada além das expiações necessárias, tanto que rapidamente muitas pessoas do núcleo consanguíneo se desvinculam, cada um vai viver a sua vida, não tem um tipo de relacionamento que seja grande e afetivo, exatamente porque espiritualmente não tem grandes afinidades. Nós vamos ver Jesus colocando essa situação. O apego às convenções da consanguinidade não pode nos paralisar na proposta de servir com Jesus. E aí de novo vem aquela questão, quem assume o compromisso com Jesus tem que desenvolver o seu senso de prioridade. Há, para o núcleo consanguíneo, para o núcleo familiar, necessidades. E a essas necessidades nós vamos atender, porque elas são nossos compromissos. Mas há tantas futilidades, há tantas situações convencionais, e esse tempo das futilidades e das situações convencionais é que nós podemos direcionar, colocar a serviço do Mestre. Deixar que Jesus nos utilize e utilize esse tempo para realizar a sua obra, porque afinal de contas, hoje, materialmente, para intervir na terra, somos nós as mãos que o Cristo usa, somos nós a voz que Jesus usa. E aí nessa passagem Allan Kardec faz esse estudo. Não é, na verdade, que Jesus quisesse que nós odiássemos os nossos parentes, mas que tivéssemos essa noção de prioridade, que eles não nos paralisem. Porque dos maiores compromissos e dos mais difíceis com Jesus é exatamente aquele que nós desenvolvemos no seio da consanguinidade, no seio da família consanguínea. Porque na família espírita nós somos muito fraternos, nós conseguimos ser muito sorridentes, chamamos todo mundo de irmãozinho, irmãozinha, mas aí quando chega em casa, solta aquela fera e descarrega em cima dos parentes as frustrações que carregou do centro, que não conseguiu trabalhar no trabalho, na vida de sociedade. Tudo isso é levado para dentro de casa e acaba explodindo em cima dos consanguíneos. Então é importante a gente estar atento a isso. Numa outra passagem, Allan Kardec também coloca uma outra relação importante. Muitos dizem, não posso cooperar com Jesus. Não posso cooperar com Jesus porque nós vivemos momentos que são muito difíceis materialmente. Eu tenho que garantir o sustento da minha família, eu tenho que garantir o meu progresso material. E aí, apegados às questões materiais, essas pessoas renunciam ao compromisso com Jesus. E aí o Mestre diz, aqueles de vós que deixaram pai, mãe, campo, trabalho, casa, por amor do meu nome, receberão cêntuplo no reino dos céus. Criando essa relação de recompensa. E é lógico, para aquele povo, só uma relação de recompensa poderia trazê-los para junto do Mestre, fazê-los aproximar-se de Jesus. E era isso que ele queria. Primeiro conquistar as pessoas por esse interesse, depois fazê-las raciocinar. Foi o que aconteceu com os discípulos. Quando Jesus chamou Simão Pedro para ser pescador de homem, provavelmente Simão imaginou que seria líder de alguma seita. E à medida que Pedro foi trabalhando, foi aprendendo com Jesus que o maior no reino dos céus é aquele que mais serve, ele se tornou o grande servidor de todos. Ele se colocou nesse sentido. E aí os discípulos dizem, Senhor, nós deixamos tudo por amor ao teu nome. E aí o Mestre garante que eles já estão sendo recompensados, que eles já estão a receber a recompensa, para a gente perceber que não é uma recompensa material. O quanto a mensagem de Jesus está distante daquilo que hoje se chama a proposta de prosperidade, de algumas fileiras que dizem abraçar Jesus no rótulo, na palavra, mas não nas ações, que não estão preocupadas em ser acolhedoras, que jamais fariam hoje o que Jesus faz, de abraçar as prostitutas, os cobradores de impostos, porque são tão preconceituosos, são tão fechados em estar salvos dentro das suas próprias fileiras, que se esqueceram do Mestre que dizem seguir. É esta questão que é colocada aqui. O quanto menos nós nos apegarmos às coisas materiais, o quanto mais aprendermos que elas são nossas ferramentas, que elas são para o nosso uso e não nós somos os seus escravos, que nós a detemos e não elas nos controlam, nós nos aproximaremos mais do compromisso com Jesus, nós estaremos mais próximos e mais vinculados da tarefa com o Mestre, como ele nos propõe, de estabelecer na Terra, nesse momento, o planeta de regeneração. Um estado de tarefa, um estado de progresso que nos permita evoluir, provar a nossa eficiência, provar o nosso progresso, mas já sem as necessidades de expiar faltas dolorosas do passado. E aí vem uma questão ainda que talvez comprometa e que talvez nos faça pensar, mas espera aí, gente,
Jesus me chama para ir para frente, mas eu tenho os meus compromissos. Quantos de nós chegamos à casa espírita já na fase adulta? São raros aqueles que hoje, século XXI, são espíritas pela segunda encarnação consecutiva. A maior parte de nós passou por milênios por outras religiões. Nesta encarnação mesmo, passou por outras fileiras e outros credos. E chegamos à casa espírita. Então a gente fica sempre com aquela sensação assim, mas eu gostava tanto daquele meu oratório, eu gostava tanto daquela forma de orar, eu gostava tanto daquele jeito de fazer o culto. Agora aqui no Espiritismo eu não tenho, será que não dá para fazer só um pouquinho parecido? E aí numa passagem do Evangelho que a gente pode associar a essa necessidade de quebra de paradigmas, de assumir um paradigma novo, que é o que a proposta da doutrina nos traz, nós vamos ver Jesus conversando com o homem, vem, segue-me. E aí o homem diz assim, Senhor, espera aí, deixa-me antes ir à minha casa dispor dos meus bens. E Jesus diz a ele, pois todo aquele que colocando a mão no arado, olhar para trás, não é digno de mim. O que é esse olhar para trás? O que é essa prisão com os nossos compromissos pretéritos, com o nosso comportamento pretérito, com o eu velho? Muitas e muitas vezes o nosso eu velho, aquele acostumado a ser servido em vez de servir, aquele acostumado a esperar do céu favores e não propostas de trabalho, aqueles de nós que imaginamos que os outros não são tão bons quanto nós porque nós nos achamos mais perfeitos, nos achamos melhores por causa das nossas convicções, por causa dos nossos credos. E aí ficamos olhando para trás. Quando a doutrina espírita nos propõe despojamento de tudo isso, que susto, isso é muito complicado, isso é muito difícil de conseguir, e racha fora, foge do compromisso com Jesus exatamente porque não aguenta, não consegue romper, quebrar com as exigências, com as convenções sociais. Imagina, eu vou sair de noite, levar quentinha para morador de rua, e o que vai dizer o meu chefe se ele me encontrar numa calçada dessa? Ou então, se ele me vir participando, entrando aqui no centro. Tem gente que entra no centro espírita escondido até hoje. Tem gente que diz, eu não vou no centro não, porque a minha família é de outra religião, e se eles souberem que eu vou no centro, eles vão me recusar, eles vão me rechaçar. Então, a convenção social aí, olha o olhar para trás, olha os vínculos do passado falando mais alto do que os convites para o futuro para nós. E nós que aprendemos sobre a imortalidade, e nós que temos certeza da imortalidade. Ainda hoje, um grupo muito querido de esquetes espíritas de humor comunicou a desencarnação do nosso companheiro Sidney Grilo. Oremos por ele. Não tem nada a ver com a Covid-19 não, tá, gente? Era de uma enfermidade que ele já tinha. Mas sabemos da imortalidade. Ali naquele momento, o Fabinho De Luca estava simplesmente dizendo um até logo para o Sidney Grilo. E aí no Evangelho nós temos essa colocação. Mais uma vez, nós temos convenções sociais em torno da morte. O nosso mestre, faz o convite a um outro homem. Vem, segue, vai divulgar a mensagem. E ele diz assim, Senhor, espera, deixa-me antes enterrar o meu pai. E aí Kardec, que estuda essa passagem no capítulo 23 do Evangelho, ele coloca assim, ninguém em sã consciência julgaria que não é um dever de piedade a criatura ir sepultar o corpo de um ente querido que faleceu. É verdade. E nenhum de nós espíritas vai negar isso. Nenhum de nós espíritas vamos nos negar, inclusive, ao luto. O luto é uma reação saudável a uma separação física que aconteceu. Isaías Claro, no livro Depressão, Causas, Consequências e Tratamento, ele toca nesse assunto para nós. Porque como o luto costuma ser prolongado naquelas criaturas que não estão preparadas, que não estão aptas à desencarnação de entes queridos, que não estudaram o Livro dos Espíritos, não chegaram lá na questão 934, 935, 936, já na quarta parte da obra, elas começam a achar que para estar de luto tem que se cobrir de cinzas, fazer aquela cara macerada de que eu estou infeliz, que saudade que eu sinto da pessoa que eu não vou ter mais aqui para abraçar. Mas nós espíritas sabemos, a vida é transitória, a vida material é transitória, a vida verdadeira é a vida do espírito. Então, quando o mestre diz, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os mortos, quanto a ti, vai e leva a mensagem e prega a mensagem, ele chama aquela criatura, e a todos nós de um modo geral, a quebrarmos com essas convenções, porque muita gente acha assim, se eu estou de luto, eu tenho que ir lá no velório, chorar bastante, ficar com aquele chapéu preto, aproveitar para ficar chique, andar na moda, botar óculos escuro, um terno ou um tailleur, se for uma mulher, e mostrar aquela cara de tristeza, de luto, reclamar, abraçar o cadáver desesperado, dizendo que foi embora muito cedo.
Calma lá, gente. Para nós espíritas, esse tipo de espetáculo de sofrimento diante da desencarnação não cabe. Isso é característico daqueles que estão mortos para a vida espiritual, que não reconhecem a vida espiritual como a continuidade da vida. Porque para nós que sabemos da continuidade da vida, nós lamentaremos apenas o distanciamento temporário, a passagem daquele ente querido que não estará mais materialmente conosco, da mãezinha que não vai mais fazer a comida que a gente gosta, do irmão ou do filho, e como é sofrido, como é dolorida a partida de um filho antes dos pais. Nesses momentos de tanta violência, nesses momentos que nós vivemos, quantas famílias enlutadas exatamente porque seus filhos lhes foram tirados por formas violentas. E esse luto é real, ninguém vai negar isso. Mas estacionar, paralisar as nossas vidas, não, isso não. Lá na questão 934 do Livro dos Espíritos, Kardec aprende que a dor da desencarnação de entes queridos, ela é real. Ela não deve ser negada nem por nós espíritas. Não façamos aquela cara, eu sou espírita, eu não estou sentindo nada. Estamos. Se nós negarmos o sentimento de dor, se nós negarmos o luto que nós estamos passando, provavelmente isso vai desencadear transtornos psicológicos que darão um trabalho danado para ser resolvidos depois. E aí quando Kardec chega na questão 936, ele pergunta a respeito da tristeza, do sofrimento, ele diz assim, olha, é natural, agora um sofrimento desarrazoado é nocivo, bate como chicotadas sobre os espíritos, nós poderíamos dizer, porque demonstra falta de confiança e falta de fé em Deus. Então, diante da desencarnação, entendamos, o ser que nós amamos não está mais naquela casca que jaz no esquife. Mas nós vamos sentir tristeza e vamos sentir saudades. E aos poucos vamos encontrar um cantinho dentro dos nossos sentimentos, um cantinho nas nossas almas para guardar a saudade, para cultivar a presença emocional dessas criaturas em nossas vidas. Porque para assumir compromissos com Jesus, nós primeiro temos que aprender a cortar os compromissos com o eu velho. Porque todas essas colocações de Lucas, do capítulo 23 do Evangelho, elas não dizem respeito a um indivíduo em particular. Elas falam para todos nós, dos compromissos que nós temos assumidos com aquele ser antigo, com aquele ser caracteristicamente de provas, de expiações, porque primitivos nós não somos, não é? Alguns de nós até temos dificuldades para lidar com tecnologia, principalmente nós que passamos dos 50, mas é importante que nós entendamos, nós não somos primitivos. Somos apenas moralmente atrasados, da condição de provas e expiações, fazendo um esforço danado, tentando de todas as maneiras nadar nesse mar revolto que é o processo evolutivo, que é a encarnação, para alcançar a outra margem, a margem da regeneração. E é isso que Jesus nos propõe no compromisso com Ele. Então os chamados do Cristo aconteceram ao longo da história, vem acontecendo para nós ao longo desses 2 milênios. Não imaginemos que é só agora que eu sou cristão, que é só agora que eu conheci Jesus. Não. Muitos de nós ainda arrastamos as nossas batinas, os nossos hábitos sujos de barro, das estradas que nós andamos por aí em outras existências e que não aprendemos a servir com Jesus. Ao contrário, na condição de religiosos, na condição de clérigos, nós nos servimos de Jesus para exercer domínio, para obter favores. Nós o traímos e o negamos tantas vezes, muitas mais vezes do que Pedro fez aquele dia em que o mestre foi preso. E aí nós vamos perceber o seguinte, é uma jornada. É uma jornada que é proposta para nós. Há um primeiro convite de Jesus, que é quando nós assumimos o compromisso, e assumindo o compromisso, nós fazemos a jornada. Nós começamos a nossa transformação. Olha que coisa interessante. O convite a Simão Pedro foi feito lá, à beira do mar, em Cafarnaum. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Verdade. E Simão foi. E passou os próximos anos, mesmo depois da partida do mestre, aprendendo. Descobrindo que tipo de pessoa frágil Simão Pedro era, ele mesmo. Descobrindo que ele ainda tinha atritos com seus semelhantes e que precisava perdoá-los. Não apenas 7, mas 70 vezes 7 vezes. Para Pedro, que só conseguia contar peixe com os 10 dedos da mão, 70 vezes 7 vezes era um número grande demais. E aí, ao final da sua jornada, já se aproximando da sua passagem, mas ainda tendo a oportunidade de conversar com Jesus, ele ouve o outro chamado. Segue-me, porque agora amadurecido, porque agora na condição de alguém que estendia a mão e que era levado para onde não queria ir, porque o compromisso com Jesus é que o levava, Simão Pedro estava apto para seguir com Jesus. Estava apto para vivenciar a mensagem do Mestre.
Mas quantas criaturas recebem o convite? Quantas vezes nós recebemos o convite e agimos como aquele mancebo rico, que se aproximou de Jesus se achando, né? Mestre, o que devo fazer para conquistar o reino dos céus? E aí Jesus começa a conversar com ele sobre os mandamentos. Honrar pai e mãe, ser honesto, não adulterar, não roubar. E ele, para parecer que já era, Senhor, eu tenho feito isso desde a minha juventude, para parecer mais maduro. Ele era jovem, é dito mancebo exatamente por causa disso. E aí Jesus diz, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e depois vem e segue-me. E o que o jovem fez? Não, eu não consigo abrir mão das facilidades materiais, eu não consigo abrir mão do reconhecimento que as pessoas têm da minha juventude, da minha beleza, e se afastou de Jesus rapidinho, deixando o mestre a lamentar inclusive o quanto era difícil as criaturas apegadas à matéria, os ricos da terra, seguirem para o reino dos céus, seguirem para essa condição de vida espiritual mais feliz, o que não quer dizer que apenas aquelas criaturas que são ricas que estão vetadas a isso. Nós temos muitas criaturas que materialmente na terra estão num estado miserável, mas continuam negando a si mesmas a entrada na vida espiritual, a entrada na realidade do espírito que são, continuando a cultivar e a desejar e a invejar até a posição daqueles que lhes parecem mais felizes, porque na terra podem gozar de tudo que têm. É esse apego às coisas materiais, é esse apego às coisas terrenas, que prefere a fortuna, que prefere a beleza. Quantas criaturas estão aí agora a cuidar da sua aparência, mais do que a cuidar da beleza das suas almas? É muito interessante que nós consideremos sobre isso. E aí, lógico, nós vamos preferindo o destaque social, preferindo a posição. Isso, inclusive, precisamos estar atentos a isso no movimento espírita. Quantas criaturas que, desejando destaque, querem associar o trabalho que fazem à carreira que assumiram, à dignidade acadêmica que já alcançaram. Nós vemos tanto. Doutor fulano de tal vai fazer palestra no centro hoje. Na primeira casa espírita onde eu trabalhei, e nós ficamos lá 22 anos, no bairro do Meier, havia um companheiro que gostava de ser chamado de coronel fulano de tal. Ele carregou a patente dele da aeronáutica para dentro da casa espírita. E ai de quem não o tratasse de coronel fulano de tal, quando na verdade ali todos éramos irmãos. Então é a criatura que prefere ainda as coisas terrenas, que não está apta ainda para os compromissos com Jesus. Mas houve aqueles que realmente atenderam, houve aqueles que realmente deixaram tudo. E deixar tudo aqui não é simplesmente abandonar-se materialmente, mas é despir-se do eu velho e assumir uma condição de nova criatura com Jesus, o que nos remete a outro desses seguidores, que aliás começou como dos perseguidores de Jesus. Essa que é a questão interessante. Saulo, doutor da lei, rabino preparado para ocupar um espaço no Sinédrio, seria o sucessor de Gamaliel, seu mestre, estava ali fazendo a sua verdadeira jornada contra os seguidores de Jesus. Até que, chegado às portas de Damasco, ele se depara com o mestre, que já o buscava de várias outras existências, inclusive, como relata Emmanuel para nós no livro Paulo Estevão. E aí Saulo ouve o mestre e o vê espiritualmente, provando que ele tinha capacidade de perceber o mundo espiritual. Saulo, Saulo, por que me persegues? Difícil te recalcitraram-te, ó Aguilhão? Porque é exatamente isso. O aguilhão é aquela questão que é utilizada pelos pastores para tocar as ovelhas, que as impulsiona, as empurra. E aí a gente começa a perceber aqueles mais resistentes. Eu não vou não. Hoje está chovendo, eu não vou ao centro. Não, hoje está calor demais, o centro está com o ar-condicionado quebrado, eu não vou à reunião. Ou então, não, tem campanha do quilo, mas eu estou sem carro, então eu não vou ficar subindo o morro a pé. São as resistências ao aguilhão. E aí, finalmente ali, tombado da sua montaria, reconhecendo que ele perseguia os seguidores de uma criatura que era capaz de se mostrar viva, mesmo depois de seu corpo ter sido morto, é que o doutor da lei reconhece que não era a doutrina que ele defendia, que não era a literalidade da lei de Moisés, porque ele não era nem capaz de entender o sentido da lei de Moisés. Ele se apegava principalmente à ideia do povo hebreu, do povo escolhido, de ter que ser superior, de ter supremacia, prevalência sobre os demais. Mas não se ocupava de entender as propostas transformadoras que mesmo o profeta Moisés havia deixado para aquele povo e que Jesus veio, de certa forma, atualizar, transformar, dar um entendimento mais espiritual, já que o povo que ouviu Moisés era apegado mais ainda à matéria do que o povo que ouvia Jesus. E aí é lógico que nós vamos perceber
aquele doutor da lei, sucumbido. Não era possível combater uma doutrina que tinha um morto que estava vivo e que falava às criaturas como falava ele. Como é que Saulo ia agora combater algum dos seguidores de Jesus, que dizia ter ouvido o mestre, que dizia ter assistido o que Jesus fazia, dizendo que Jesus era um farsante, se ele mesmo estava a ver Jesus ali naquele momento diante dele? E aí, sucumbido, humilde, finalmente humilhado, ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? E aí o Jesus diz a ele: entra na cidade e lá te será dito o que fazer. Ato contínuo, o mestre aparece a Ananias. São fenômenos mediúnicos muito bonitos descritos nos Atos dos Apóstolos. E diz: Ananias, vai até a rua chamada direita, a estalagem de um certo Judas. Lá um homem varão de Tarso, que há 3 dias e 3 noites não come, e numa visão viu que o Ananias estendia as mãos para lhe devolver a visão. E Ananias retruca: mas Senhor, eu tenho ouvido falar desse homem e o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem carta dos sacerdotes para perseguir e levar presos os que te seguem. E Jesus insiste: mas vai, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer por amor do meu nome. E aí, mais uma vez, tem-se a aparência de que servir com Jesus é sofrer, servir com Jesus é padecer, mas na verdade não é nada disso, né? O que a gente percebe é o seguinte: Saulo deixou para atender ao chamado tarde demais. Nós somos convidados por Jesus desde sempre. Quando nós pegamos as nossas crianças e levamos para a evangelização infantil na casa espírita, elas recebem convites para fazer compromissos com Jesus. Quando nós estimulamos os nossos jovens a frequentar a mocidade da casa espírita, a assistirem às nossas reuniões públicas, quando eles participam dos encontros de jovens que ocorrem no estado do Rio de Janeiro, lá no nosso estado de Minas, né, nós vamos perceber que nós estamos ajudando esses espíritos, ainda numa fase muito verde da sua existência presente, a fazer compromissos com Jesus. E se tudo isso fracassar, e se esses compromissos não forem assumidos, fatalmente esses compromissos virão quando os nossos corpos já estiverem alquebrados, quando nós já tivermos passado tempo demais, às vezes mergulhados nos erros. E aí o sofrimento vem da necessidade de soerguimento, e não como uma condição a priori do serviço com Jesus. E não como uma condição que cada um de nós tem que imaginar assim: eu vou servir com Jesus, então agora se prepara. Porque tem gente que fala isso na casa espírita, né? E você vai começar a fazer o bem, se prepara que os obsessores vão te atacar. Mas, gente, e os nossos guias? Tiraram férias? Fugiram da terra por causa da pandemia? Claro que não, né? Então, quando nós nos julgamos a fileira do bem, quando nós nos associamos ao trabalho do bem, os nossos benfeitores espirituais se aproximam mais ainda de nós. Não tenhamos receio dos ataques dos obsessores, não. Eles vão tentar procurar as nossas fraquezas, não as nossas fortalezas. Eles vão nos atacar naquilo que nós somos frágeis. Então, tratemos de evitar fragilidades, para que um dia nós também possamos ser vaso escolhido. E foi o que Saulo fez. Isolado no deserto por 2 anos, troca o seu nome para Paulo, volta a Jerusalém para tentar se aproximar dos discípulos. É repelido, claro, todos tinham medo, afinal de contas era o lobo vestido de raposa que tentava se imiscuir no redil, para tentar fazer-lhes mal, até que ele finalmente consegue desenvolver-se, inicialmente ainda frágil, até para fazer discursos, até as suas pregações do Evangelho não tinham o mesmo vigor, não tinham a mesma luminosidade que tinham as suas pregações com Rabino. Porque ele estava ali agora como uma criança, no corpo de homem, a aprender de novo o que era o compromisso com o crescimento espiritual que cada indivíduo, que cada um de nós precisa fazer. E assim cada um de nós vai assumir esses compromissos. Mas como é que são? Como são esses nossos compromissos com Jesus? E aí, já aproximando do final da nossa tarefa, nós vamos até passar rapidinho de olhos neles. Mas assim, nós podemos assumir compromissos com Jesus conosco, prestando atenção para o fato de que nós recebemos a encarnação, temos a oportunidade da vida física como uma parte das leis divinas para contribuir para o progresso. E para que nós possamos fazer isso, nós vamos cuidar bem de nós. Para trabalhar, nós temos que ter saúde. Para trabalhar, nós temos que ter equilíbrio. Tem gente que diz: não, meu compromisso na reunião do centro, eu não abro mão para nada. Tinha uma companheira daquela mesma casa que eu falei lá, que tinha o coronel, que ela dizia para os parentes: olha, deixa para morrer num dia que não seja da reunião mediúnica. Porque se morrer no dia da reunião mediúnica, vai se enterrar sozinho porque eu vou para a reunião. E quase que ela mesma teve que fazer o próprio velório e se enterrar sozinha quando desencarnou. Porque os parentes se distanciaram. Então a gente tem que ter cuidado, cuidar do corpo, zelar pela nossa saúde, entender os nossos limites, perceber que se trabalha uma lei, está lá no Livro dos Espíritos, né?
Se trabalho é uma lei divina, o repouso é corolário dessa lei, é consequência dessa lei. E cabe a nós, nessa condição de criaturas que entendem, de criaturas que raciocinam, realizar o melhor possível para estarmos à disposição de Jesus. Como eu falei no começo da nossa tarefa, as nossas mãos são as mãos que Jesus utiliza para levar consolo, para levar alimentos aos que têm fome. A nossa voz é a voz que Jesus utiliza para levar uma mensagem de conforto, para falar do bem, para falar da imortalidade. Os nossos atos, o nosso comportamento diante da vida devem espelhar a proposta de trabalho com Jesus. E aí, lógico, veio o desafio maior para todos nós. Compromissos com Jesus em família, meu Deus, como é complicado. Como algumas vezes, principalmente aqueles que não são espíritas, gostam de se aproveitar, porque não reconhecem. E muitas vezes nós também, né? A gente imagina que porque entrou para o centro espírita virou perfeito, virou santo. E não. Nós entramos no movimento espírita, mas até o espiritismo entrar em nós, vai um longo tempo de estudo, vai um longo tempo de trabalho. E é nesse tempo de estudo e nesse tempo de trabalho que nós vamos nos transformando, deixando para trás o eu velho e assumindo a proposta futura do eu novo. E aí nesse momento é que aparece o compromisso familiar em que eles cutucam, né? Quando a gente comete um errinho que seja, quando levanta a voz no momento em família que está aborrecido, ou quando não faz alguma coisa que está vendo, é espírita. Já bota logo aquele dedão, aproveitar que a câmera está aqui, ó, já bota logo aquele dedão assim na nossa cara, apontando que porque nós somos espíritas nós temos que ter um outro comportamento. De fato nós temos. Só que nós não demos saltos. A evolução não ocorre aos saltos. Ela é baseada em passos contínuos. O que nós não devemos é paralisar, é estacionar. Como eu disse antes também, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más tendências. É o que Kardec coloca para nós no Evangelho. E aí nós vamos perceber que essa é uma proposta de trabalho contínuo. Então não adianta nós ficarmos pregando o espiritismo para os familiares. Botar uma coleira no filho e arrastar para o centro espírita. Não, enquanto eles estiverem comendo do nosso feijão, eles têm a nossa religião. É um compromisso que nós assumimos com Jesus e assumimos com Deus ao receber essas crianças, ao receber esses espíritos na condição de filhos. Agora, eles são espíritos de individualidade independente de nós. E quando tiverem condições de tomar as suas próprias decisões, saibamos respeitar. Mas que eles não sirvam de freios para que a nossa decisão de crescer, para que a nossa decisão de evoluir, deixe de ser tomada. E aí, lógico, nós vamos seguir na família exemplificando. Como é fazer o compromisso com Jesus em família? Nós vamos nos educar. Nós vamos mudar o nosso comportamento, porque nós não podemos mudar o comportamento dos outros, por mais que nós amemos. Por mais que nós gostemos de alguém, por mais que haja devotamento paternal, maternal, por mais que haja devotamento e amor entre parceiros, nós não podemos realizar a evolução no lugar do outro, no lugar da outra. Nós temos, cada um de nós, dar os passos do próprio progresso. Mas nós podemos ser exemplos. Se Jesus é o nosso modelo e guia, nós aqui pequeninos podemos pelo menos dar o exemplo de que é possível mudar. E o quanto nós já mudamos? Será que nós já conseguimos reconhecer a nossa transformação moral? Será que nós temos feito mesmo os esforços que são necessários para vencer as nossas más tendências? São perguntas que são colocadas para cada espírita que nos ouve nesse momento. Como nós estamos em tela cheia, eu não consigo saber quantos somos aí no YouTube, porque estamos até num outro ambiente. Mas logo, logo eu vou descobrir. E aí a gente percebe o seguinte: todos nós aqui, e os que vão nos ver e ouvir, porque falo para mim em primeiro lugar, o que temos feito de transformação em nós mesmos? É a melhor maneira de agir em família. O maior desafio é ser cristão em família, é ser espírita em família. Mas é possível. E nós vamos ter muito mais sossego, muito mais paz, se nós não ligarmos às admoestações, às alfinetadas que nos derem e seguirmos com Jesus. Aí voltamos à proposta de Mateus, de Lucas, amar mais o compromisso com Jesus e nos preocuparmos menos com a opinião dos parentes a nosso respeito. Mas estar atentos, atendê-los em suas necessidades. Essa é a grande diferença. É aí que nós vamos mostrar para eles o quanto o Espiritismo é bom para nós. Porque se eles nos criticam, se eles nos apontam os dedos, mas na hora que surge um momento de dificuldade deles, nós estamos ali prontos, generosos,
aptos a mostrar o que a doutrina fez por nós e o quanto ela nos aproximou de Jesus, eles fatalmente terão que reconhecer que a doutrina tem impacto positivo nas nossas vidas, e porque teve impacto positivo nas nossas vidas, a doutrina tem impacto positivo nas vidas deles também. Olha que coisa interessante. Nós temos compromissos com Jesus na sociedade, a sociedade terrena, essa sociedadezinha tão confusa, tão bagunçada que aí está. Quantas criaturas vão para as redes sociais clamar contra a corrupção? E aí oferecem R$50 para o guarda não multar porque parou o carro em cima da calçada. Quantas criaturas estão aí gritando por paz, mas gritando e quebrando vidraças. Ora essa, o nosso compromisso com Jesus na sociedade é sermos a transformação que nós queremos ver nela. Se nós queremos um mundo honesto, sejamos modelos de honestidade. Se nós queremos um mundo brando, pacífico, sejamos modelos de mansuetude, de brandura, de cordialidade no trato com as pessoas. Como nós temos agido nas redes sociais? Tem gente que fala nas redes sociais o que jamais teria coragem de falar olhando no olho de uma pessoa presencialmente e nem mesmo olhando na câmera. Porque lá na rede social, oculto pelo texto, as pessoas mostram o pior que elas têm. Vemos o esgoto correndo ali, o esgoto das imperfeições humanas correndo nas redes sociais. Quando na verdade cada um de nós espírita devia aproveitar aquele ambiente para disseminar o melhor de nós. E não o pior, porque o pior as pessoas já conhecem. O pior as pessoas já vivenciam. É hora de nós mostrarmos o melhor de nós. Até para que nós também percebamos, puxa vida, eu consigo melhorar. Eu consigo estar bem. E é exatamente por aí que a gente vai mudar a sociedade em que vive. Os compromissos com Jesus que nós assumimos no movimento espírita. Chegamos finalmente. A casa espírita é para nós, ao mesmo tempo, como diz Emmanuel, um posto de socorro que a maioria de nós buscou quando vivenciou grandes aflições, grandes dores na vida. É uma escola de aperfeiçoamento da alma, onde nós poderemos travar contato com conhecimentos que vão além da vida física e que nos confortarão e nos consolarão. Mas também é uma oficina de trabalho. E aí, se nós queremos compromisso com Jesus na casa espírita, não fiquemos escolhendo as tarefas chiques. Eu quero isso, eu quero a tribuna porque o palestrante é reconhecido, o palestrante é renomado, o palestrante fica famoso. Eu quero ser médium psicógrafo porque eu quero receber livro. Não, façamos a tarefa que já estivemos aptos a fazer e nos qualifiquemos para fazer outras. Porque quando a gente começa a se meter a fazer o que não está preparado ainda, costuma fazer bobagem. Uma história pitoresca, engraçada pelo desfecho que ela teve. Nós fomos fazer palestra certa vez numa região do interior aqui do estado do Rio de Janeiro. E era um domingo de manhã. E aí logo depois da palestra tem um café, tem um pequeno lanche. O companheiro que nos havia convidado era dirigente da casa. Nós estávamos conversando, aquelas rodinhas que o espírita gosta de fazer em torno de um sanduíche, em torno de um café, né? Ai, como é bom tomar um café. Mas aí a gente começa a pensar. E aí de repente chega uma companheira, bate no ombro do dirigente assim, tá vendo? Eu falo igual a ele. Me coloca mais para falar aqui no centro. E eu vi que ele ficou meio rubro, ficou de olhos arregalados. Eu pensei, não conheço, deve ser boa palestrante mesmo, e está zangada porque o dirigente está sendo pirracento com ela. Passou um pouco, nós fomos almoçar, e aí já a sós ele comentou, não, essa nossa irmã tem desequilíbrios psicológicos graves. A única vez que nós a colocamos para fazer uma palestra no Centro Espírita, ela falou tanta bobagem, ela soltou tanta abobrinha que nós temos medo de colocá-la na tribuna e ela fazer a mensagem ao contrário do que deveria, e as pessoas saírem confusas e desconsoladas. Então nos qualifiquemos primeiro. Na Casa Espírita, se nós queremos compromisso com Jesus, na tribuna, estudemos. Aprendamos inclusive técnicas de oratória. Se nós queremos o compromisso na evangelização, que poucos querem, poucos entenderam em nosso lar quando Dona Laura diz que quem cuida de crianças no mundo espiritual recebe bônus hora em dobro. Quanto é importante a melhor desobsessão de encarnados que existe numa casa espírita. Se chama a evangelização da infância. A segunda melhor é a evangelização dos jovens. A desobsessão, reunião mediúnica, é para atender aos espíritos desencarnados sofredores. E nós aprendermos com eles. Porque os espíritos podem continuar ajudando esses desencarnados sofredores, independente da nossa presença na reunião. E é lógico que a nossa capacidade de sermos trabalhadores da desobsessão é quando nós abraçamos a tarefa da evangelização com carinho. E não a fazemos de improviso. E não a fazemos sem compromisso. Se nós queremos a tarefa da mediunidade, muitos a têm. E muitos a querem. Entendamos lá no Livro dos Médiuns aquilo que Kardec propõe aos bons médiuns, aqueles que serão realmente utilizados, aqueles que serão colaboradores dos benfeitores espirituais. Os bons médiuns são seguros,
são sérios, são devotados, mas acima de tudo são humildes, são modestos. Eles não ficam se jactando, olha, eu estou aqui no aeroporto, recebi uma mensagem do Eurípides Barçanufo para todo mundo obedecer. Não, isso é exibicionismo mediúnico, que é um dos capítulos que aparece lá na nossa playlist Mediunidade em Foco, no nosso canal do nosso canal do YouTube. E aí é interessante que a gente fique atento. Abraçar a tarefa mediúnica com Jesus é nos colocarmos na condição de instrumento, sermos úteis, onde nós pudermos ser úteis, e não utilizarmos a mediunidade para ganhar destaque, para ganhar projeção social, para sermos convidados para as reuniões, para sermos aplaudidos, para bancarmos o médium da tribuna. Está cheio de médium dando chilique mediúnico nas tribunas espíritas, dizendo que está recebendo espírito, não recebe nada. Estão passando mensagens toscas ali deles mesmos. Só porque vêm outros médiuns que já têm uma longa história de trabalho, de dedicação verdadeira à mediunidade, fazendo coisa semelhante, e que nem é tão frequente assim. Então é muito importante. Mas, se nós queremos compromisso mesmo com Jesus na casa espírita, como espíritas, sejamos fiéis à codificação, sejamos fiéis a Kardec, sejamos fiéis a Jesus. A proposta da doutrina espírita é de uma prática doutrinária despida de rituais, despida de crendices. Se aqueles de nós que ainda temos necessidades do oratório, da roupa diferente, do uso de adornos para a prática mediúnica ou para a prática religiosa, não há problema nenhum em fazer de bom coração, em fazer sinceramente essa prática na sua igreja, na sua tenda de umbanda, na sua tenda de candomblé. Onde houver a prática do bem, haverá a presença de espíritos benfeitores. Basta que nós estudemos o livro Loucura e Obsessão do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. E nós vamos encontrar Bezerra de Menezes prestando os seus serviços do bem num centro de umbanda. Então a questão toda é o seguinte, vamos àquilo que nos sejamos mais adequados. O que nós não devemos fazer é o seguinte, eu gosto de roupa branca lá do centro que eu vim. Então aqui no centro espírita eu vou botar roupa branca também. Porque isso vai me fazer sentir mais puro, vai me colocar em contato com a espiritualidade. Vai nada. Vai mostrar que a gente está dando mais valor a uma exterioridade do que a prática realmente, o pensamento, que é o que verdadeiramente atrai os espíritos. Então nós somos chamados a ser fiéis à codificação, em todos os seus aspectos, para que nós possamos verdadeiramente servir com Jesus. E aí a gente começa a pensar, mas Jesus promete recompensa, gente. Que recompensa é essa? Será que nós vamos ganhar mesmo duplex com piscina em nosso lar? Será que nós vamos ganhar mesmo a nuvenzinha acolchoada no paraíso? As 72 virgens lá do paraíso muçulmano? Não, não é isso que Jesus promete. Na verdade, aqueles que assumimos compromissos com Jesus, temos a recompensa intrínseca da evolução. Quando evoluímos, nós nos colocamos numa condição de ter mais felicidade. É equivocado, e o Espiritismo, para ser uma doutrina consoladora, não pode, não deve fazer apologia ao sofrimento. É equivocado dizer, a gente tem que sofrer para evoluir. Não. A gente tem que evoluir para não sofrer. E aí a recompensa do compromisso com Jesus é exatamente essa. Quando nós podemos estar qualificados o bastante para emprestar as nossas mãos e Jesus fazer a caridade, afagar aquela criatura que sofre de dor, alimentar a criatura que jaz de fome, atender àquela criatura que precisa de um abraço. Nesse momento de tanto distanciamento físico, como um abraço dado com os olhos pode fazer a diferença na vida de alguém. Como um abraço que nós enviamos no tom de voz, numa simples mensagem de áudio, às vezes pelo WhatsApp, faz com que o dia de alguém se torne um dia mais feliz. Nós conversávamos, agora no dia 1º de janeiro foi aniversário de um dos nossos filhos da alma. Eu tenho 2 filhos biológicos, uma penca de filhos da alma, jovens adolescentes do movimento espírita e dos meus alunos da universidade que ao longo do tempo nós fomos conquistando para o coração. E aí no aniversário de um deles a gente mandou um áudio, ele disse, nossa, eu me senti abraçado, eu me senti no seu colo. É porque a gente consegue colocar o toque do amor naquilo que faz. Essa é a recompensa. Jesus conseguia atrair as massas, as criaturas, exatamente porque ele externava a sua pureza, ele externava a sua elevação. O compromisso assumido com Jesus nos tornará desses servidores, não capazes ainda, porque longe estamos do nosso Mestre, de fazer o que ele fazia, mas como aprendizes de Jesus,
Nós vamos perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? E aí, diante da resposta, que virá num livro, que virá numa página, que virá numa mensagem, que virá numa palestra em vídeo como essa que nós estamos assistindo, que nós temos a oportunidade de compartilhar essas informações que estão na codificação, que estão nos evangelhos. Nós ouviremos a resposta de Jesus. E aí só nos restará pôr em prática aquilo que o Mestre nos recomenda. Fazer e disseminar o amor, a fraternidade e a paz que Jesus deseja para todos nós. Meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas aí de Macaé, e daqueles que vão nos assistir depois no YouTube, porque essa palestra também vai lá para o nosso canal, na quarta-feira agora. E aí a gente aproveita para despedir de vocês, desejando muito amor, que esse 2021 seja para nós repleto de oportunidades, não de ficar rico, não de ganhar destaque, mas de oportunidades de servir, de amar e de crescer com o nosso Mestre Jesus, a serviço do Mestre, transformando a Terra num planeta melhor, transformando a nós mesmos em seres mais harmonizados e felizes. Muita paz a todos e muito obrigado pela atenção. Maurício, muito obrigado, hein? Gratidão mesmo em te ouvir. Que alegria. Quanta inspiração e quanto ensinamento tocou nosso coração. Muitos comentários bacanas. Quem estava vendo aqui, as pessoas agradecendo. Que Deus ilumine cada vez mais a sua dedicação a esse movimento espírita, que é um caminhar com Cristo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Então, a gente vai agradecendo, com certeza iremos convidá-lo mais à frente de novo. Teremos semana que vem uma live com palestra musicada, então vai com o João Vitor, que é um querido amigo lá para aquele lado de Itaperuna, e ele vai estar fazendo essa palestra. Eu conheço o João, conheço o João e o Leandro. Muito Já falei lá em Itaperuna. Muito bom ele. Mande um abraço para eles. Mandarei sim, Maurício. Vamos então encerrando, né? Porque também há muito tempo exposto assim causa um certo cansaço, né? Um tempo, final de dia, mas reconfortado por reflexões tão profundas que tocou nosso coração. Aí só tenho a te agradecer, Maurício. Faremos a nossa prece aqui então mais uma vez, elevando o pensamento a Deus e pedindo a Ele por um final de semana bem gostoso, com muita união, com muito conhecimento espírita, para que a gente abra as trevas e tenha bastante luz na nossa caminhada, tá ok, amigo? Vamos elevar o pensamento então a Deus e dizer: Deus Pai de amor, obrigado por sermos teus filhos. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que vêm através dos teus mensageiros, que se fazem presentes de todas as formas, para nos ajudar a seguir de forma mais tranquila. Abençoe os nossos corações para que Ele toque os nossos cérebros, que tudo junto, cérebro e coração, transforme nossas atitudes próximas do ensinamento do Teu Evangelho, através do nosso irmão maior, Jesus. Fica conosco. Ilumine a todos que assistiram. Continue iluminando o nosso querido irmão Maurício Mancini, para que ele continue com tanta inspiração. Obrigado, Senhor. Gratidão e um bom final de semana a todos. Que assim seja. Grande Obrigado, abraço. amigo. Tchau, querido. tchau.